Voltamos! Ensinar já é difícil. Imagina com violência. Olá, eu sou Alessandro e agora eu vou entrevistar a professora Márcia de matemática. Professora Márcia, tudo bem com você? Tudo bem, Alessandro. Então, professora, você já vivenciou algum tipo de violência entre os alunos na sala de aula? Violência a gente sempre presencia, né? Mas aí depende muito do grau que vocês chamam essa violência. Às vezes os alunos se desentendem, né? Às vezes pode sair alguma briga, mas coisas assim muito sérias, não. Como você lidaria com isso? Então, a gente sempre dentro da sala de aula, a gente tenta conciliar a situação, né? Primeira coisa, a gente chama os alunos, vê por que eles estão se desentendendo, e aí a gente chama as partes, conversa com um, conversa com o outro e vê se o motivo é realmente um motivo para ter tido aquela briga, né? Na maioria das vezes, eles acabam se entendendo e se desculpando, porque são coisas banais, né? Então, o papel do professor também é de conciliar essas situações e fazer com que o aluno entenda que ele tem que conviver com o outro sem violência, né? Porque a gente consegue resolver as coisas na base do diálogo. Muito obrigado, professora, por essa entrevista. Olá, eu sou a Yasmin e estou com a professora Mônica de Educação Física. Olá, professora. Olá, Yasmin. A gente veio fazer umas perguntinhas bem rápidas para você, tá bom? Tudo bem. Então, você já presenciou alguma briga na sala de aula ou na quadra aqui? Então, sim, né? A gente entende a violência, a briga, né? Como sendo algo, alguma expressão física, né? Ou seja, a violência ela pode ser física ou ela pode estar relacionada ao poder, sim, né? Então, eu já presenciei esses dois tipos de expressão de violência aqui na escola, né? Já houveram casos em que os alunos se agrediram fisicamente, verbalmente, mas existe um outro tipo de violência que às vezes o próprio aluno não percebe, que é se boicotar, não achar que é capaz de fazer as coisas. E isso acontece muito nas aulas de educação física, que eu também considero como um tipo de violência. Sim. E como você fez para lidar com alguma dessas situações? Nas situações em que ocorreram a agressão física, eu fui em direção aos alunos, separei, tentei conversar um pouco para entender até da onde veio essa violência e por que chegou nesse extremo. Levei para a coordenação da escola, fiz o registro que foi necessário. Agora, nos casos em que a violência é o auto-boicote, é a não percepção de que é capaz de fazer as coisas, e isso é o meu trabalho diário. Eu diariamente tenho que reforçar para o aluno que ele é capaz de fazer alguma atividade, que ele é capaz de pular a corda, que ele é capaz de correr para frente e para trás sem se desequilibrar. Essas coisas básicas da educação Bacana, física. professora. E você já aconteceu com você de sofrer alguma violência, assim, verbal, fisicamente? Alguma coisa? Olha, nos meus 10 anos de carreira, eu nunca me senti violentada por nenhum aluno que tenha feito parte, assim, da minha trajetória como professora. Não me senti violentada. Que bom, professora. Muito obrigada por essa reportagem. Eu que agradeço. Olá, meu nome é Yasmin e eu estou com a professora Rogéria de Ciências. Olá, professora. Olá, tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo. A gente vai estar fazendo algumas perguntas para você bem rapidinho, tá bom? Ok, sem problemas. Professora, você já presenciou alguma briga na sala de aula, fisicamente ou verbalmente? Fisicamente não, mas verbalmente algumas vezes, tá? Então agressões do tipo provocações, não diretamente ao aluno, mas à família, então xingando mãe e tal, e aí uma coisa bem desagradável que até me deixa bem entristecida. Poxa, professora. E você já sofreu alguma coisa assim com você, verbalmente ou fisicamente? Não,
não sofri nenhum tipo de agressão. Não sei se sorte, não sei se devido ao relacionamento muito aberto que eu tenho com meus alunos, não vejo algum motivo, né, se é que tem que ter uma causa de agressão enquanto estou exercendo a minha profissão. Muito obrigada, professora. Estamos aqui com o educador Sandro para saber um pouco mais como é a violência dentro das salas de aula. Olá, educador Sandro. Olá, Júlia. Ensinar já é difícil. Imagina quando se tem violência dentro da sala de aula. Educador, você já presenciou alguma briga dentro da sala de aula? Sim. Muito obrigada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Como ela ocorreu? Ela ocorreu entre dois adolescentes na faixa etária de 14 a 15 anos. Como você lidou com essa situação? Primeiramente, eu tentei o diálogo entre as duas partes, e o desentendimento vinha ocorrendo durante a semana toda. E em algum momento, próximo de quinta ou sexta-feira, eles entraram na via de fatos. E, educador, você já sofreu alguma violência dentro da sala de aula? Sim. Como você lidou com isso? Primeiro, eu tentei acalmar a situação para que entender o que estava acontecendo e tentei um diálogo. Quando não obtive isso, tomei as medidas necessárias para que a agressão cessasse. Muito obrigada pela sua entrevista. Olá, sou eu e a Yasmin aqui de volta e hoje eu tô com a professora Juliana de Geografia e a gente veio fazer umas perguntas bem rapidinho para ela. Boa tarde, professora. Boa tarde, Yasmin. Tudo bem com você? Tudo. Então, professora, você já presenciou alguma briga na sala de aula, nos corredores, pela escola? Já. Eu tenho 8 anos de sala de aula, docência, e já presenciei umas brigas, sim. E como que ocorreu essa briga, assim, você lembra? Foi desentendimento e, pelo que eu me lembro, foi até algo meio passional. Acho que estava envolvendo um menino na briga, e aí as meninas começaram a discutir e saíram para agressão física mesmo. E aí, o que você fez para resolver essa situação? Eu tentei ajudar, separar, outros professores vieram, aí veio a coordenação, direção e separou as meninas. Entendi. Já ocorreu também de brigas que começaram no Facebook e terminarem na sala. Entendi. Pelos mesmos motivos. E já aconteceu com você, tipo, acabarem violentando você verbalmente, fisicamente, assim? Já. Em 2 ocasiões. Uma, eu trabalhava à noite numa escola da periferia de São Paulo e a moça estava desrespeitando os senhores de idade que era da sala, e eu fui chamar a atenção dela e ela partiu para agressão verbal e até tentou me agredir fisicamente, mas um aluno entrou no meio e impediu, e a moça, ela era usuária de droga. Entendi. Em outra ocasião foi um menino assim totalmente sem limite, que estava bagunçando na aula do meu colega. Eu fui ajudar o meu colega e ele começou a me xingar de tudo quanto é nome. Poxa, professora. Não é fácil. Muito obrigada, De professora. nada, Yasmin. Já sofreu alguma violência na sala de aula? Então, essa mesma escola que eu estava falando para você, né, dessa briga entre alunos que aconteceu nessa situação, foi logo a primeira escola que eu entrei da prefeitura. E teve uma ocasião que eu estava escrevendo uma lousa e os alunos estavam fazendo bagunça. Na verdade, acho que eles estavam fazendo uma guerrinha entre eles, e acabou voando um esquadro. Não sei se vocês lembram aqueles esquadros verdes que vocês recebiam no kit, e me atingiu enquanto eu estava de costas, né? Foi uma situação bastante difícil para mim, porque eu me senti bem triste, principalmente. Eu acho que era já na última aula, eu estava bastante cansada, eu tinha dado todas as aulas, estava bem estressada, a sala estava muito barulhenta. E eu acabei saindo da sala, indo para a sala dos professores. Na sala dos professores eu comecei a chorar, os meus colegas professores me acolheram, tá? Um outro colega foi para a sala ficar no meu lugar. E assim, eu acho que é interessante a gente trabalhar
falar dos direitos humanos e falar da violência e entender que assim, a violência ela tem várias faces, né? Ela tem vários rostos, cada um mais feio que o outro, na verdade, no meu entendimento. Mas assim, naquele momento, além desse tipo de violência que eu acabei sofrendo, que no meu entendimento foi totalmente gratuita, depois a diretora da escola na ocasião acabou me chamando para uma conversa, né, e me culpabilizou por aquela situação. Ela perguntou para mim se eu acreditava que os alunos quiseram propositadamente me atingir. Eu respondi para ela que eu não queria acreditar nisso, que os meus alunos quisessem me atingir, né, porque não tinha motivo. E aí ela virou para mim e falou assim: talvez os seus alunos estivessem se comportando mal porque a sua aula não tem qualidade suficiente para manter a atenção dos alunos, né? Então, assim, numa ocasião como essa, ao invés da direção da escola ficar ao meu lado e me apoiar, a própria diretora me culpou por ter sofrido esse tipo de violência, porque eu não estava dando uma aula interessante, então por isso que os alunos fizeram isso, né? No meu entendimento, foi uma violência muito grande por parte da minha chefia, né, que era uma chefia bastante autoritária, e assim, então a violência, ela aparece vinda de vários lugares. Nessa ocasião, inclusive, ela fez até uma advertência por escrito para mim, falando que eu tinha abandonado os meus alunos, que eu tinha saído da sala e abandonado os meus alunos. Aí, como era assistente de direção na ocasião que estava fazendo essa ocorrência por escrito, eu pedi para ela, como ela estava me insinuando não, ela estava falando claramente que a minha aula tinha uma qualidade baixa, eu pedi para a assistente de direção anotar que eu estava pedindo para ela me ensinar a dar aula, já que eu não sabia, né? Que a Universidade de São Paulo, a USP, não tinha me preparado o suficiente para eu saber dar uma aula, então eu solicitei que ela me ensinasse. No que ela falou que ela não tinha esse papel dentro da escola, nesse momento, estou falando da diretora da escola na ocasião, ela abandonou a sala que a gente estava, que ela estava me fazendo a advertência depois de eu ter passado por isso, né? E aí eu pedi novamente então para a assistente de direção colocar no registro que eu inclusive convidava a diretora para ir até a Faculdade de Educação da USP, onde eu me formei, onde eu tive a minha instrução para poder dar aula, para ela conversar com os meus professores da USP que me ensinaram a dar. Ok, muito obrigada, viu, professora? Obrigada a você, Lucas. Obrigada a todos vocês pelo trabalho de vocês que está maravilhoso. Parabéns, tá? Agora, iremos mostrar as 10 cidades mais violentas do mundo inteiro. Em 10º lugar, temos Belém, no Brasil, com 1.743 homicídios. Em 9º, Guaiana, na Venezuela, com 728 homicídios. Em 8º, Victoria, no México, tem 301 homicídios. Em 7º, Fortaleza, no Brasil também, que tem 3.270 homicídios. Em 6º lugar, La Paz, no México, que tem 259 homicídios. Em 5º, Tijuana, no México, que tem 1.897 homicídios. 4º, em Natal, que também é no Brasil, 1.378. Em 3º, Acapulco, México, 910 homicídios. Em 2º, Caracas, na Venezuela, com 3.387. E em 1º lugar, Los Cabos, no México, 365. Os artigos que nós usamos é o 4 e o 5 da Declaração dos Direitos Humanos, que está relacionado à não escravidão e à não violência. O nosso objetivo é que as pessoas percebam quando acontecer algum tipo de escravidão ou de violência com elas, e que elas peçam ajuda para outras pessoas, por mais difícil que seja. A gente usou o telejornal para passar essa mensagem, usando notícias que aconteceram com outras pessoas. Espero que vocês gostaram do nosso telejornal.